Movimento. Entrevista. Aqui na capital pernambucana, vamos para uma nova entrevista no Movimento Cultural. Rapaz, tenho o prazer, a alegria de contactar com o meu querido amigo, professor de História, mas já um historiador também, jornalista, meu querido professor Natanael da Cunha Monteiro, escritor, lançando o livro Criação da Secretaria de Segurança Pública no Estado de Pernambuco. Professor Natan, boa noite. Boa noite, Eliel. Boa noite, boa noite, Marcelo Araújo. Você falou em Eliel. Eu sei disso. E aos seus ouvintes. Eu sei disso. A gente sabe, esse pessoal que entra toda noite aí no movimento, a gente já fica habituado, né, de lhe ouvir junto com os seus ouvintes. Mas sobre Eliel... Essa trinca de casa amarela, né, Natan? E essa notícia, né, sinistra aí do jogador... O Gilson Cegonha. Eu e Eliel, nós fomos meninos lá em Casa Amarela, né? É verdade. E nós temos uma história parecida de vida como a sua também. Tamo já. A trinca de Casa Amarela, né, meu amigo? É verdade, é a trinca de Casa Amarela. Como é que se chama no futebol? É hat-trick. Hat-trick. E aí, rapaz, o pai do meu querido Natan, foi jornalista aqui do Sistema Jornal do Comércio, né, Natan? Sim, perfeitamente. Só me afastei aqui para pegar o principal. Sim, eu sei que é a capa do livro. Aqui atrás eu fui pegar o principal. Ah, olha aí, maravilha. Pronto, eu tenho um aqui, não sei se... Pronto, olha aí. Você não, tá aí, né? Vá no seu físico, o seu fica melhor. O meu, né? Isso. Pronto, aqui, ó. Tá ali para quem está acompanhando, afasta só um pouquinho. Aqui, agora, aqui. Pronto. Aqui. Ali tá está, bom assim, na capa. Tá assim, Marcelo? Tranquilo, estamos vendo. Aqui, valeu, pronto, Natan. É esse aqui. Esse é o pai do Natan, que está na capa do livro Criação da Secretaria de Segurança Pública no Estado de Pernambuco. Vamos falar muito sobre o tema, mas me fale um pouco sobre o seu pai, Natan. Bom, meu pai, ele vindo aqui para Recife, sendo alagoano, vindo aqui para Recife, e nos anos 50 ele começou como o repórter da Diário da Tarde e Diário da Noite, que era da mesma empresa, Jornal do Comércio. E daí ele fazia a matéria, fotografava e ia para o jornal fazer a edição, né? Fazia a entrevista também. Né? E daí que, quando eu resolvia escrever a monografia, que transformei em livro, muitas coisas, eu sentado com ele, tomando um café, como eu coloco ali naquele prefácio, né? Tomando um café, e o meu pai, ele tinha uma cabeça incrível para relatar fatos que ocorreram naquele período. Eu estou falando do meu pai, o nome dele era Salomão da Cunha Monteiro. Salomão. Né? E conhecido assim no meio dos colegas como Salomão Careca, né? Que perdeu o cabelo logo cedo, né? Mas aí eu tive assim, puxei essa parte, eu acho, de pesquisar, de ler um pouco mais acima da média, justamente com o velho, né? Aliás, muito bom. Eu comecei a entrevista sem a devida saudação a essa hora da noite. Shalom, como é que eu posso lhe falar, meu amigo? Já passou das 5 horas, né? Que até as 5 horas da tarde é Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aí agora, né? Depois das 18 horas que termina o jejum do Shabbat, aí a gente já pode cumprimentar como Shalom Malerno. Shalom, né? Malerno. Olha só. Malerno, ou seja, que a paz de Deus esteja com todos, né? Aí é uma saudação judaica, né? Meu querido professor Natan. Aliás, essa família é toda descendente de judeus. De judeus. Isso aí é importante. Legal. O professor Natan, ele fica me instruindo, né, com as saudações em termos judaicos. Eu adoro. Você negativo. Você que é o ás da filosofia e a gente aprende muito com você. Vou aprender, meu querido professor Natan.
Agora me conte, o professor Natan, eu falei aqui, apresentei-o como professor, como escritor, Sim, mas ele também é policial civil, né, Natan? sim, sim, Marcelo, perfeitamente. Comissário de Polícia Civil, entrei na polícia no ano de 1986, tá certo? Sim. E na universidade, quando comecei a falar com os meus professores que tinha que escrever a monografia, então a primeira coisa que me veio à mente foi escrever a história, um pouco, né, da história da Secretaria de Segurança Pública, Puxa vida. né? Aham. Que antes justamente da sua criação, Uhum. 1931, né? Sim. Que antes era um departamento, né? Departamento de Polícia, na Secretaria de Justiça, né? Uhum. Mas após a Revolução de 1930 é que essa secretaria é criada, né? O Natan, vamos entrar no livro especificamente, mas o currículo do homem é grande, ainda tem duas especializações, né, Natan? Sim, perfeitamente. Nós fizemos ensino da história Uhum. para o fundamental, médio e Sim, superior. sim. E também fiz História das Artes e das Religiões e dos Costumes, todas ali na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Mas que né? legal, que legal. Sobre, sentado aos pés do nosso coordenador, que ele morria de rir comigo. É, Quem não ri, né, Marcelo? é Ali na verdade, sala dos não. professores, É entre uma verdade, conversa e outra, é verdade. né? Paulo Donizete Cipiens, É e espetacular. ele ria muito comigo, tá certo? É, Que ele disse que eu ia botar um quarto com uma rede para ficar dormindo na universidade, porque com a graduação e as especializações deu aproximadamente 12 anos dentro olha aí, da da academia, né? Rural. Não Puxa, aprendi nada, Marcelo. o quê? O quê? Não aprendi Ah, nada. eu Quando a quero, gente pensa que sabe de alguma coisa, não sabe de nada. eu quero 2% do seu conhecimento e eu estarei Meu feliz, já Deus posso do desencarnar céu. amanhã. É. Meu querido professor Natan, e aí quando nasce a vontade de escrever sobre a criação, ele não escreve, gente, sobre a secretaria, não, ele vem do aspecto original, da criação. Quando é que nasce a história, É. professor? Ela nasce justamente quando o presidente da República, né, que em 1930 foi Uhum. eleito Luiz Carlos Prestes, perdão, Júlio Prestes, Sim. mas em 1930 houve o golpe, né, Uhum. que Getúlio Vargas ascende ao poder. E aí ele vai colocando um interventor em cada estado. Só Sim. que os estados, né, que tinha os interventores, todos eles eram oficiais. E o único estado que não teve um oficial para interventoria foi o estado de Pernambuco, que colocou o Carlos de Lima Cavalcante, Uhum. né? Aí Carlos de Lima Cavalcante, por indicação de Getúlio Vargas, nomeia o Jurandir Bizarria Mamed. Era um coronel muito Uhum. jovem, né? Uhum. Que ele vai fazer um trabalho excepcional na secretaria, vai criar delegacias, como eu cito no livro, delegacia de veículos. Olha, Pernambuco, ou seja, Brasil não tinha indústria de automóveis, mas Ah, já tinha automóveis rodando. sim. Então precisava de uma legalização. Uhum. Então ele vai criar a delegacia de veículos, tá certo? E vai dar continuidade ali onde é a capitania dos portos, antes, né, de ser capitania do porto, era a delegacia marítima, né? Ah. E aí ele vai fomentar, né? Vai trazer pessoas não concursadas, vai trazer pessoas de outras secretarias para compor os quadros da Secretaria de Segurança. Natan, eu não sei até onde, de que forma você desenvolve a história. Confesso, não deu tempo de ler o livro todo. Você vem até os dias de hoje ou você fica em algum período lá do início da secretaria, Natan? Como é que você desenvolve o Certo. livro? Eu falo apenas 7 anos, né? 7 anos. Ah, 1930
a 1937. Sim. Eu falo da interventoria de Getúlio Vargas com a nomeação de Carlos de Lima Cavalcante como interventor do estado de Pernambuco. Uhum. Aí vai ter a eleição, tá certo? Em 34. Carlos de Lima vai ser eleito governador, Sim. tá certo? E ele vai ficar até 37, que justamente com o golpe de Estado de Getúlio Vargas. E aí eu só falo esses 7 anos, tá certo? Uhum. Justamente da criação e as primeiras acomodações dentro do Estado de Pernambuco, né? Principalmente na capital. Eu admiro muito o trabalho de pesquisa, especificamente o trabalho que Natan teve. Não é fácil, né? Você ir numa época que você não tinha tantas informações como se tem hoje, que tem internet. Aliás, Natan, passa isso em sala de aula, gurizada, qualquer coisa, vai lá no celular, né, Natan? Nessa época não tinha nada disso, né? É verdade. É... Não, Marcelo, olha, não tinha livros indicados para fazer tal pesquisa. Aí, através da minha orientadora, ela indicou o livro de Luiz Carlos Breta, Ordem na Cidade. Eu mandei até uma cópia para você. Isso, tá e aqui. Observe que ela fala de... esse aí. Esse aí. Ordem na Cidade, de 1907 a 1930. Sim. Tá entendendo? Que se chamava República Velha. E a de Thomas Holloway. Esse cara, ele vai escrever acerca... Esse aí. Ele vai escrever sobre as primeiras estruturas de polícia trazida por Dom João VI. Aí é nessa fase também que se cria a chefia de polícia. O chefe de polícia, né? É criado nessa época e o príncipe regente, Dom João VI, que ele só vai passar a ser o rei, né? Só passa a ser Dom João VI, né? Quando o Brasil passa a ser o vice-reino. Aí o que acontece? Aí ele vai nomear um chefe de polícia, tá certo? E vai fazer a organização da polícia na capital do Brasil, que é Rio de Janeiro. Você falou aí, sabe o que é que me veio na cabeça? Eu me emocionei aqui pelo seguinte. Aí nós vamos lá em Donga, uma das músicas de Martinho da Vila que eu escutei, aí Donga escreveu assim: o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Era o chefe de polícia, exatamente o que você está trazendo, né? Era Donga, isso eu acho aí. que é 1916. Aí o primeiro chefe de polícia, um dos primeiros chefes de polícia aqui, né? Olha, no período colonial, né? Sim. Período colonial, por volta de 1840, entre 1840, para não errar, e 1860, tá certo? Foi um chefe de polícia da família do Carlos de Lima Cavalcante. Eu esqueci o nome dele aqui, tá certo? Sim. E a gente vai pesquisar isso aonde, Marcelo? No Diário da Tarde, no Diário da Noite, lá no Arquivo Público de Pernambuco. Porque a gente só tinha esse livro aqui, tá certo? História da Polícia Militar e o livro de Jorge Zaverus, que é o professor, né? Falando sobre a Polícia Civil, um desafio das reformas. Tá certo? Espetacular. Falar em arquivo público... Mas não tinha, porque... E o arquivo público... Sim, pois não? Não. E o arquivo público da Polícia Civil de Pernambuco. O arquivo público da Polícia Civil, né? Da Polícia Civil de Pernambuco. Sim. Mandar um grande abraço ao nosso querido... Tá cortando, né? Tá dando Mas tô te escutando bem, Mandar um abraço ao nosso jornalista Evaldo Costa. Um abraço, Evaldo, do Arquivo Público. Eita! Grande Evaldo. Pronto. É isso? Eu queria mandar... Eu queria logo fazer menção aqui ao seu ilustre convidado, palestrante, né? O professor... Você sempre convida. Caramba. Lula Couto?
Meu amigo Lula Couto, eu tive a oportunidade de tomar um café com ele, falei no seu nome. Eu Ah, digo, o eu sou grande seu Lula. ouvinte. Grande Você não é meu Lula. ouvinte, não. Você é ouvinte de Marcelo. Aí você devia ter Uma dito a ele, onda não. muito Eu boa. ligo para escutar o tudo da história. É o professor Lula, o homem aqui da aula. Aliás, eu Rapaz, vou dá um abraço em programar. Lula aí, rapaz. Maravilha, um abraço. Eu vou Pode programar uma esquecer aula de Lula, não. de história contigo É, também. A meninada, a garotada adora as aulas do professor Natan. Natan, tem outra é, coisa no livro que é interessante. Gente, vocês precisam conhecer o Natan pessoalmente. O Natan tem um é, coração gigante. Ele vai dizer que não, mas eu estou dizendo que sim. Ele tem um coração é. gigante e parte da renda desse livro Sim, vai, é verdade, né, é. vai como ajuda de custo para um amigo que está passando por um É problema de saúde, né, Natan? verdade. Eu fiz uma tiragem pequena, Marcelo, haja Hum, visto que o tempo era pouco, sim, sabe? sim, O tempo era pouco. Então, é o que é que eu fiz? A parte da venda, né? Só para os colegas que eu foi uma tiragem muito pequena. sim. Só o nome do colega, eu posso falar aqui? Pode, à vontade, Posso à falar o vontade. nome? À Pode? vontade, deve, É deve. Mário Gomes de Oliveira Sobrinho. Ele Sim, estudava lá no Dom Vital, lá em sim, Casa Amarela. Eu estudava sim. no Clotilde, ele estudava. Aham, Servimos o exército juntos e quando foi agora, nós conversando, ele estava fazendo um tratamento. Eu disse, olha, as coisas estão assim um pouco difíceis, mas eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu vender um livro, eu vou depositar uma parte dessa renda para o meu amigo ajudar. Não vai ser muita coisa, não, sim, mas é de coração, não é? E sim. receba aí que a gente, orando, pedindo a Deus, né, Marcelo? É verdade, Que a é gente tem que se verdade. agarrar com a fé, né? É isso, Para Deus é isso, abençoá-lo, não é verdade? é isso. Natan, a gente encontra o livro ainda? Ou essa tiragem já acabou? Ainda tem, não? Marcelo, eu tô ainda com 2 livros. Ah, Eu prepare, tô, amigo. Prepare porque o eu tô, pessoal vai bater na sua porta, viu? olha, eu tô com 2 livros. A minha intenção, ó, Ah, veja só, a tiragem foi tão pequena, eu vou contar aqui a minha intenção. sim, Eu tenho um carinho muito grande por Geraldo Freire, sim. tá certo? Geraldo. E eu disse, ó, eu vou preparar 10 livros, vou levar para Geraldo Freire. Aham. Porque quando ele vender, ele vai pegar aquele dinheiro e vai comprar uma cadeira de roda para fazer uma doação. Ah, outro coração Rapaz, gigante. o livro acabou. O Acabou. livro acabou. Não tô com 2, não, sabe? Ah, Eu tô com alguns ainda aqui. sei. Né? Você viu que lá no colégio, gente que estão nos ouvindo, Ah, eu quero dizer que eu e Marcelo, nós trabalhamos na mesma escola, é tá verdade, trabalhamos certo? juntos. E nós estamos sempre nos encontrando e tendo essa conversa maravilhosa. A Isso, verdade. filosofia e a história anda de mão Dialogando, dada. lado a lado, O lado a lado. professor de história sentado de mão dada com o professor de filosofia que fica ensinando, né, aos Precisa, modos da academia da Grécia antiga, né? precisamos da E ali a história gente sempre. troca muita ideia. Faltou livro. Eu não pensava, né? E Ah, depois que a gente vai dar para um, dá para outro e vai, né? Bota aquele númerozinho do Pix lá, já contou a história. E aí mas o eu vou dinheiro vai fazer uma chegando e a coisa. gente vai Eu vou, passando. eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa. Quem tiver ligado com a gente e tiver interesse nesse livro, que é super interessante, que é histórico, né? A criação da É um Secretaria de fato Segurança histórico. Pública, É. que entre em contato lá na rede do Natan e diga, Natan, prepare uma nova remessa. Qual a sua rede social, Natan? Por favor. Rapaz, Bote lá. Eu quero ver o pessoal batendo é na sua verdade. porta lá. Qual é a sua rede, É, Natan? eu queria fazer o seguinte, eu queria Ah, fazer uma nova edição e ao invés de botar o meu Pix, ah, tá certo? Botar logo o de Mário Gomes. boa, Porque que a legal. pessoa, né, Que legal. recebia o livro, Que ó, legal. tu estás aonde? Que Eu legal. tô lá, não sei aonde, ó. O Moto X vai te entregar lá e aí tu faz o Pix e manda pro colega aí e tal. E Mas isso é aí, tudo e, plano, né? e aí, Natan, a gente fica muito claro pra gente que a sua alegria, a sua Sim. empolgação
é em Sim. ter registrado fisicamente, já que a parte financeira você está reservando para o amigo, né? Verdade, Marcela. Eu tenho muito carinho pelo que eu faço, Uhum, não é? sim, E eu já tive um tio que era professor de história. sim. E uma palavra que ele me disse uma vez, Davi da Cunha Monteiro. Uhum, Ele, professor de história, foi professor do Colégio Militar, de saudosa lembrança, né? uhum, Que o Nosso Senhor já se encontra nos braços do Nosso Senhor. sim. E ele disse: olhe, você vai ser professor, você não vai enricar, mas eu vou lhe dizer uma coisa: você vai ter muito prazer. Mas que É um legal. sacerdócio. E eu não Ah, entendia o significado da palavra sacerdócio que ele estava entendo, falando, né? entendo. É porque você se dá muito, É, tá certo? é. E aí é que vem a recompensa. A recompensa que é, não é? É de você transmitir um fato que você pesquisou e vai passar o conhecimento para alguém, né? Não tem preço, não tem preço. Não, tem não, Marcelo, tem Natan, não. fale algo mais do livro aqui que eu deixei de perguntar e que você guardou pra gente saber. Fique à vontade. É, ó, o Jurandir, Hum, aqui, ó, o pronto, tô Jurandir, vendo. quando ele. Deu para ver ou não, né? Deu pra Ah, ver, deu depois a pra gente ver. fala. Deu pra ver. O coronel Jurandir, ou coronel Bizarria, como ele era conhecido, Ah, ele era um coronel linha dura. ah, E mesmo após da reunião, tá certo? Havia os contra dentro das unidades militares. sim. E ele tinha um poder de persuasão, tá certo? Que ele consegue é, apaziguar os ânimos dos revoltosos, tá Sim, certo? sim. Então, eu acho que é por conta disso que ele ficou assim tão destacado na sua no pouco tempo que ele passou na frente da secretaria, Uhum, tá entendendo? sim. E também falar que acerca desse livro que eu achava que eu nunca ia conseguir publicar, Sei, né? sei. Foi uma pesquisa, aí eu já falava muito sobre ele. E cadê o livro? Está no papel em casa. Só está faltando tempo, né? Para não está Aham, faltando dinheiro para publicar, sim. né? Porque eu já esperava fazer uma ação dessa, né? Aham. Aí, foi editora ou você publicou de forma independente, Natan? Foi editora, foi uma editora. Pode dizer o nome da editora? Pode, pode. Diga. Pode. Aham. Pronto. Foi a editora Livro Rápido. Livro rápido. Livro Sim, Rápido. Eu achei interessante porque você tira a quantidade de livro que você quiser. entendo. Tá entendendo? Sim, Eu disse, eu sim. quero 100 livros. Ela disse, é X, de 1 a 100 o valor é esse. Fica Ah, lá em Olinda. muito Ela, legal. Muito olha, legal. eu gostei que eles levaram o livro para a banca, analisaram, fizeram sugestões e muitas coisas é, eu aceitei, né, como Aham. sugestão do livro rápido. Outra é que tem um delegado na Polícia Civil, doutor Benedito Anastácio de Oliveira. Nós fomos meninos lá em Casa Amarela, ele fez história, só Sim. que ele fez história na Católica e eu na Rural. Uhum. Depois ele fez bacharelado em Direito, foi ser delegado e eu continuei como comissário. Pois Aham. bem, quando eu levei a ideia para Benedito, Bené, como a gente chama, aí ele escreveu um prefácio. Você vê que no prefácio tem Benedito Anastácio de Oliveira e o cara foi pesquisar para dar o tom histórico, né, da história da polícia. Aí Sim. ele pegava e dizia: é porque eu dou essa matéria no curso de formação de delegado também, ou alguma coisa assim. Eu Puxa disse, vida. tá no ramo também. Puxa, muito legal. Deixa eu passar uma São coisa pra os você. detalhezinhos, né, que a gente vai se Ah, lembrando, né? deixa eu passar uma coisa para você. Escutando a gente agora, audiência qualificada, meu querido amigo professor João Evangelista, tudo de Melo Neto. Professor João é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Da Rural que você falou agora há pouco, Sim, citou. João, Natan, é um dos maiores especialistas de NIT do nosso estado
e também do país, Sim. participa do grupo de estudos Nietzsche, e Sei. tá lhe parabenizando aqui pelo trabalho, viu? Muito Mandando um obrigado, abração para você. professor. Vindo do senhor, eu me sinto lisonjeado e como se estivesse tirando 10 na sua disciplina. Poxa, que maravilha, que maravilha. Eu, Professor eu Natan. Oi, passei Natan. ali naquela universidade, muita saudade. Puxa, muito legal. Agora, veja só. Eu posso dizer veja só porque estamos pelo Zoom também, senão era só escuta só, Sim, porque era sim, rádio, sim. né? Natan, É. quase que nenhum dos escritores, mesmo aqueles que lançam o primeiro livro, dizem assim: ah, eu não quero mais não. É quase que unânime. Eu estou Sim, planejando algo. Eu sei que você tem algo guardado nessa sua gaveta aí ao lado. O que é que você tem guardado aí, Natan? Marcelo, ó, eu Ah, vou. Atrás de mim tem um espelho. um Atrás de mim espelho. tem um espelho. Sim, sim. Aí eu vou sair daqui um Ah, pouquinho da frente, você vai ver o que está aqui na minha frente. sim. É uma pequena prateleira de livro. Isso. Ó, Isso. tá Perfeito. vendo? Perfeito. Perfeito. E- Esse é o que a gente chama de livro de cabeceira. Sim. Esse é o que está bem pertinho da gente, Aham. tá certo? Ah, Mas quanto à sua pergunta, eu tenho, porque já que a Secretaria de Segurança ela durou de 1930, vou ah. falar de 1930, Sim. a 37, né? Ah, 1998, sim. porque ela vai encerrar quando Jarbas Vasconcelos é eleito governador de Pernambuco, Ah, aí muda o nome de Secretaria de Segurança Pública ah. para Secretaria de Defesa Social, não é? Sim, SDS. Aham. E eu tenho, né? Eu sou muito jovem, né? Ah. Eu sou mais novo do que uma pizza, né? Agora eu sou, né? Quer dizer, eu sou mais novo do que uma montanha. É Ah, assim que diz o trocadilho. Eu é. sou mais novo do que uma montanha e mais velho do que uma pizza. Aham. Eu tenho um desejo muito grande de continuar as pesquisas para ver se fala de todo o ciclo, né? Ah, 30 para maravilha. 90 dá 60 anos, né? Isso. Aproximadamente, Isso. né? Né? Maravilha, Natan. E eu tenho o desejo. E falando de cada um dos governos e como foi evoluindo a Polícia Civil, né? Mas isso aí Maravilha. é um projeto. Né? Logo de princípio, eu queria falar da era de Vargas, Sim, de 30 a 45, o primeiro governo de Vargas. sei. E aí a orientadora disse: olha, deixe isso para dissertação, porque é muita coisa. Ela, na hora, a visão, né? A visão dela disse: olha, é muita coisa. Para Entendi, falar 15 anos, você entendi. vai durar muito tempo. Então, fale somente os 7 anos, porque vem um ciclo de governo. E Ah, foi o que eu fiz. Né? Mas é muito como bom, você está dizendo, eu tenho desejo. muito bom. E tomara que o pessoal fique cobrando, eu vou ficar ali cobrando também, para você não perder o estímulo. Eu sei que você não perde, você é um cara que geralmente está sempre. Você estimula os outros para a gente seguir adiante e ter esse Não, trabalho. eu não tenho esse negócio de dizer, não, eu não quero mais. Sim, Eu quero sim, eu quero. sim. Travou um pouco aqui. Não é? Ah, é Né? isso E mesmo. eu tenho que me cobrar. É isso Né? Eu mesmo. tenho que me cobrar com isso. Né? Os colegas, e aí, vai ter outro? Vai ter outro? Vai. Não sei quando. Né? Maravilha. Pesquisa a Professor. gente tá empolgado para fazer. Maravilha. Né? Professor Natan da Cunha Monteiro, muito obrigado pela entrevista. É. Muito sucesso. Quando tiver o próximo, você já me Toda avisa, ela. viu? Pra gente conversar, viu, Natan? Marcelo, é um prazer falar com você e com a sua audiência. Né? Maravilha. Eu digo Ficamos que tem um felizes. programa de cultura, é o programa do Marcelo Araújo, Movimento Opa. Cultural. Obrigado, meu Né? amigo. E nós nos sentimos lisonjeados de estar participando de um programa como esse. Ah, acho que Né? legal. A gente passou Você, para alguns colegas aí, ó, liga no Movimento que hoje ah, tem entrevista. Tá você, certo? você veio a brilhantar o programa, meu amigo. Abração, professor. Ô, rapaz. É. Olha, um prazer de falar com você e com seus ouvintes. Estou à Alegria. sua disposição sempre, viu? Alegria. Como é a despedida? Shalom? Valeu, Marcelo. Shalom? Shalom Maler. Shalom Shalom Malerno. Maler. Abraço, meu amigo professor Natan. Professor Natan Monteiro. Valeu.